Obscênicos, começando agora mais um programa, um podcast que fala de teatro para você que gosta de teatro, para você que quer não fazer gosta teatro, de você teatro. que não gosta de teatro, Também, vem a gente, cara, né? vem ver, vem ver a gente, cara, olha só, alguma coisa você vai gostar. Você pode até sair sem gostar de teatro, mas você vai gostar, vai criar alguma curiosidade, enfim, você vai ter, assim, alguma inspiração vendo a gente, ouvindo a gente. A gente está aqui no LRS2, que produz esse programa junto comigo. Eu sou o Gustavo Ottoni. Eu sou o Antônio Gonzalez. O LRS2 é tocado, produzido pelo João Pedro D'Amico e pelo Sérgio D'Amico, que produzem essa coisa maravilhosa. Vocês que estão vendo aqui, o Serginho fazendo sinal lá de super-homem, lá dentro do aquário. E hoje nós temos a nossa convidada especialíssima, a Naomi Savage. Sim, oi. É um prazer enorme ter você aqui. Você vai contar a sua história pra gente, vai falar também sobre produção, vai falar sobre o movimento, o Festival Transarte, que é super importante. Vai ter edição esse ano também? Sim, vamos sim. A gente tá... É anual? Vai ser anual? É anual, o Festival Transarte é anual. Que maravilha. Bom, já a gente segura vai a tua onda sobre isso. Porque antes a gente tem aqui no nosso quadro maravilhoso. História dos teatros. História dos teatros. Nossa história dos teatros de hoje é um teatro bastante conhecido aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, é o Teatro Brigitte Blair, que fica ali na rua Miguel Lemos, tanto que ele... É numa travessinha. É uma travessinha, mas eu acho que é uma rua sem saída, a gente estava conversando agora. Acho que ela é uma ruazinha sem saída. Eu estou realmente na dúvida se é uma ruazinha sem saída ou se é uma vila. Enfim, de qualquer forma, o teatro, e que ele é construído em 1964 com um projeto do grande arquiteto Sérgio Bernardes. Isso. Esse teatro ele foi inaugurado com o nome de Teatro Miguel Lemos, não é? Isso. E ele estreia em 65. Ele estreia em 65, início de agosto de 65, com um coquetel. Nesse coquetel, simplesmente, comparece Manuel Bandeira e Pascoal Carlos Magno, né? Grandes ícones da cultura brasileira. Em plena época da ditadura, quer dizer, Exatamente. As artes eram prestigiadas pelos grandes nomes da cultura nacional, né? Exatamente. E era um teatro, assim, nessa época, o Rio de Janeiro tinha... somente 23 teatros. Então era uma demanda, né? As companhias demandavam. E desses 23 teatros, nem todos funcionavam, porque vários estavam assim detonados. Então a classe tinha um desejo de que novas casas viessem a ser inauguradas. E a inauguração do Teatro Miguel Lemos, né, foi assim uma alegria para a classe, foi super festejada, né? E logo depois, enfim, ele estreia em 65. E a peça era Procura-se uma Rosa, com direção do Léo Juse, que foi nosso professor na Unirio. Na Escola de Teatro da Unirio, Léo Juse. Essa peça, ela já tinha sido estreada no Teatro Santa Rosa, em 1961. E em 65 eles conseguem juntar quase que o mesmo elenco para fazer a primeira peça, assim, do teatro. Eu vou falar só no elenco. Era um elencaço. Olha o elenco, cara. Dirce Migliaccio, Araci Cardoso, Antônio Patinho, Agildo Ribeiro, Jorge Dória, Átila Iório, Clementino Quelé e Moisés Givelter. Só não entrou a Norma Bengel, né, grande atriz de cinema, fazia parte do elenco original e não pôde fazer. Bom, logo depois, em 66, a vedete Brigitte Blair compra o teatro, arrenda o teatro por 30 milhões de cruzeiros. Não, e curioso é porque ela disse assim que as peças de alto nível não tinham público suficiente para sustentar a casa. Ela disse que mal pagava a luz com as peças, vamos dizer assim, importantes, coisas tal. O que ela faz? Ela dá uma guinada. Então ela produz uma peça, como é que ela é? A revista, é uma brasa mora. O nome da revista é Uma Brasa Mora, né? E também com uma peça chamada Les Boys. Les Boys, escreve Les Boys, né? A galera... Não, porque tinha... Lembra que tinha... Tinha boate. Não. Os Les Boys era com as 10 mais descoladas bonecas do Rio.
o elenco, a propaganda era essa. Lisboa com as 10 mais descoladas, desvairadas. Desvairadas bonecas. As 10 bonecas mais desvairadas do Rio de Janeiro. Essa era a propaganda. A galera, nós estamos falando dos anos 60, a galera do entorno, né, começou a não gostar muito desse movimento e, enfim... E teve um abaixo-assinado. Aí fizeram tentaram interditar o teatro. Tentaram interditar com o argumento de que o alvará era provisório. Né? É engraçado que esse alvará descobriu que esse alvará era provisório quando entrou essas peças. As outras não tinha, continuou funcionando. Pois é. Sabe? É muito estranho, né? É muito engraçado. Agora, tem uma coisa, aconteceu um fato também que não sei, um filme, que eu já vi isso em algum lugar, né? A Vedete, ela fez a denúncia de que o teatro estava sendo alvo de uma companhia movida pelo capitão reformado do Exército, Alberto Faini, né? Ele fez abaixo-assinado para fechar o teatro. A Brigitte Blair vai no governador Negrão de Lima e fala: neurótico de guerra. Já fez diversos abaixo-assinados entre os vizinhos do teatro pedindo seu fechamento. O capitão é um maluco. Dorme muito cedo e sempre implica com os artistas. Capitão maluco não te soa familiar. Que combate às artes, que deve ser homofóbico, deve ser preconceituoso. Você já viu algum filme assim, parecido? Eu acho que um bem recente, né? Eu acho que está sendo filmado. Está sendo filmado. Então, em 1978... graças a um financiamento do Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj, né, houve uma reforma, o teatro tinha 200 lugares, passou a ter 159 lugares, né, e ele é rebatizado com o nome de Teatro Sérgio Porto. Né, e vem uma companhia de teatro, né, chamada Tune Produções, não é uma companhia, é uma produtora, né, Tune Produções, arrenda o teatro por 6 meses e começa a produzir show com sambista, música jovem guarda, né? E fica assim durante um tempo. Durante o período, com o nome de Teatro Sérgio Porto, ele passou a chamar-se Teatro Brigitte Blair I. E em 1998, não conseguindo uma programação que contivesse o funcionamento do teatro, Brigitte Blair tenta negociar o aluguel ou a venda das 2 casas de espetáculos, que tinha outra no centro, né? Uma em Copacabana e outra no centro, né? E ela negocia com a Igreja Renascer. Eita. Resumidamente, essa foi a história do teatro Brigitte Blair e compôs a nossa história dos teatros de hoje. Isso. Vamos entrar no nosso tema principal? Vamos entrar no nosso tema principal, que é a representatividade no teatro. Isso. Sim. Isso. Para isso, a gente tem o orgulho e a honra de trazer a Naomi aqui, que vai contar muito dessa história pra gente, né? Em primeiro lugar, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, né? O prazer é meu. Olha só, Naomi, a gente sempre começa com os nossos convidados, a gente pedindo para que conte um pouco a sua história. Como você começou? Como é que você foi parar, né? Você como atriz, produtora, modelo, Sim. né? Design gráfico também. Design gráfico também. Lá atrás, agora não mais. Fazemos qualquer de negócio. tudo. Mas como é que a gente sempre pergunta assim, por que cargas d'água você se interessou para nisso, pelas artes, pelo teatro? O que aconteceu para você Você se é da interessar? onde? Eu sou mineira, de Belo Horizonte, Tá. no Rio desde agosto de 2014. Vim a passeio, não quis voltar para Belo Horizonte para dar início à minha transição, pois lá para mim estava bem complicado, questão fez de sua transição família, aqui? no Rio. Então eu tenho o mesmo tempo que eu moro aqui é o tempo que eu tenho de transição. Que legal, quer dizer, tem uma coisa de identidade muito forte esse lugar aqui. Sim. E o teatro meio que apareceu de surpresa na minha vida por causa de uma pessoa que vocês conhecem bem, que é Rafoda. Certo. Rafael Souza Sim. Ribeiro. Rafael estava escrevendo Gisberta. Sim, grande sucesso. Exato. E todas as vezes que ele tinha um encontro com alguém próximo, amigo, parente de Gisberta, que ele estava entrando ainda para poder escrever, Pesquisando, né? fazendo essa pesquisa, ele me encontrava, por acaso, em algum evento, uma festa, alguma coisa, e me contava. Naomi, conheci fulana, tal, foi a história isso, tal. A peça vai ficar pronta, você tem que assistir e tudo mais.
veio que a peça aconteceu, né? Primeira temporada, foi um sucesso, eu fui assistir, chorei muito e tal. Lobianco incrível, em cena. Teve a segunda temporada, que já foi no outro teatro, ali na Cinelândia mesmo, não vou lembrar o nome agora. Naquela ruazinha de trás do Rival. No Rival, Teatro Dulcina. No Teatro Dulcina, Dulcina, exato. Isso. Aí quando foi no Dulcina, eu fui pela segunda vez assistir, tal. Lotado, né? Lotado, sempre. sempre. Um mega sucesso. Mega sucesso. Aí foi quando começaram as confusões com a peça Gisberta. Ele contou Lá pra gente. de Belo Horizonte. Exato, mas quem provocou foi uma mina daqui do Rio. Daqui do Rio. Exato. A provocação começou A provocação começou aqui e foi pra lá quando a peça foi pra Belo Horizonte. Você quer saber um pouco mais dessa história que a Naomi está contando? Procura o programa que a gente fez com o Rafael. Que ele conta essa história em detalhes. Isso. Tá lá no Spotify, tá lá nas nossas mídias. É o programa número 2. Exato. Dada essa confusão, o coletivo Ponto Zero, juntamente com a Débora Lan, se reuniram em conversas entre eles e pensaram de que forma podemos ajudar, né, o público trans, as pessoas trans, como trazer essas pessoas para o teatro. Aí, dentro do trabalho que eles estavam fazendo, que já estava tudo pronto, eles tiveram a ideia de colocar uma pessoa trans na parte da produção. Então, eles, né, convidaram algumas pessoas e tudo, e acabou coincidindo que eu fui parar lá na mão deles, fui contratada. Naomi, você nunca tinha feito produção de nada? De teatro, não. Mas já tinha feito produção de alguma coisa? Já, de festas e tal, de desfiles. É muito diferente? Muito diferente. Explica pra gente como é que é essa diferença. Então, questão de festas tem toda uma logística, né, que deve se pensar em questão de bar, né, questão de caixas, a entrada de convidados, onde vai se montar um som, né? No teatro você pensa nos atores, posicionamento de atores, o que está sendo preciso ali para a cena. Viabilizar, né, toda a questão material, técnica. Exatamente. Luz, né? Às vezes tem um objeto cênico que quebra ali na hora. Então a produtora vai correr atrás. Naomi, vai lá. Essa peça, a primeira peça que eu participei, havia muito papel picado. Naomi, não temos mais papel. Aí vamos correr atrás de gráfica, que estão jogando papéis fora. Era muito complicada a produção? Cara, eu não acho complicado. Eu gosto muito. Gisberta, era muito complicada, não? Não, eu não participei de Gisberta. Tá, você mas já foi por causa da confusão de Gisberta. Exato, que você entrou, ok. O coletivo Ponto Zero, juntamente com Débora Lan, pensaram em que forma podiam ajudar e eu acabei entrando com eles na peça LTDA, que foi no Teatro Eva Hertz. Isso, estamos falando de que ano? Foi em 2018 ou 2017. Bom, 2000... LTDA era uma peça... Isso, que falava sobre fake news. Sobre fake news. Isso, então acho que foi 2017. É provável que tenha sido mais de 2018. 2018. 2018, ano da eleição. Exato. Daquele cara que tá aí. do capitão. Exatamente. Falava sobre fake news. Aí entrei Quem dirigiu mesmo a peça? A Débora Lan. Escrita por ela também, não? Não. O coletivo escreveu a peça? A peça foi escrita pelo Diogo Liberano. Sim. E tínhamos no elenco Bruno Scavuzzi, Orlando Caldeira, Leandro Soares, Brisa Rodrigues e Lucas Lacerda. E tínhamos também a Mônica, que fez uma participação no lugar da Bruna, porque a Bruna precisou se ausentar durante um tempo, então entrou a Mônica. E a direção de Débora Lan. E você fez a produção junto com a Gigi? Junto com a Gigi e com a Júlia. Essa divisão de trabalho, ela era igual para todo mundo ou sobrou mais para alguém? Eu acho que sobrava mais para Gigi, porque ela que cuidava mesmo das coisas mais burocráticas e tal, era mais com ela. Eu e a Júlia davam mais um apoio mesmo. Eu entrei como assistente de produção. Então, era mais coisas do dia a dia, tal, o pesado ficava mais com a Gigi. A gente vai falar muito sobre essa coisa da produção, mas você aqui, antes da gravação, você estava falando também da sua experiência de palco, a sua experiência de vamos dizer que você está até falando, demorou para eu saber que aquilo era uma manifestação artística. Sim.
Como é que foi isso? O que você fazia? Então, além dos grafites, além de colagem nas das paredes. colagens. Não, porque a gente perguntou assim especificamente Como você da tua relação com o teatro. Mas a tua relação com uma manifestação artística começou muito antes. Sim, exatamente. Então conta pra gente assim, como é que começou isso? Te encaminha para o teatro de uma certa forma. Sim. Né? Então, como é que foi? Em 99, eu participei de um concurso, uma turma de colegas, começa por aí. Uma turma de colegas já me chamavam de Naomi, antes mesmo de eu saber quem era Naomi. Pois é. Sei. É em homenagem a modelo? Era em homenagem ao modelo. Sei. Porém, eu não tinha consciência disso, porque eu ainda não era dessa turma. E o Savage? O Savage foi uma amiga minha. Numa noite, ela viu que várias drags tinham um sobrenome, menos eu. Tinha aí ela que compor. Exato. Ela, na bonito, hora, na ficou- mesa, é. começou a Ficou escrever bonito, ficou vários. bonito, é musical. Aí ela lembrou de uma banda que acho que acabou já, que se chamava Savage Garden. Aí ela escreveu Savage. É Savage, mas as pessoas não falavam Savage. Savage. Aí virou Savage. E a gente tá falando certo, Savage? Savage, bom. tá ótimo. E aí, é um grupo... da Aí galera. esse mesmo grupo tinha um professor de dança, me inscreveu no concurso de drag queen. Sendo que eu nunca havia passado um batom, nunca havia calçado um salto alto. Eu falei, como que eu vou participar disso? Mas você já gostava de cantar ou dublar as Nada, cantoras? nunca tinha participado de nada. Caramba! Nada. Aí falaram, não vai, minha amiga vai te ajudar e tal. Vai eu, peguei umas maquiagens escondidas da minha irmã, um vestidinho e tal. Fui para esse concurso. Eu acho que me ajudou muito, porque eu, né, durante a escola... eu tive uma professora de inglês muito boa, Ivone, e ela utilizava de músicas para poder fazer as aulas dela. Então, quando eu fui para dublar, eu tive essa facilidade. Já pegou uma das músicas da aula de inglês? Exatamente. Já tinha uma iniciaçãozinha. Sabe? Né? Eu já falei, não, vou pegar uma música conhecida que fica mais fácil. Aí fui, a maquiagem A música, você lembra a música? Qual era a música? Cara, eu não vou lembrar o nome. Eu lembro o nome da cantora, Alexia. Sei. Alex. Antiga, mas agora o nome da música Tá eu não bom, lembro. tá bom. Só uma curiosidade mesmo. Sim. Aí eu peguei lá uma maquiagem horrível, que eu não sabia me maquiar, nem nada. Tal amiga do professor Tem que foto disso, você não? Tenho foto. A tal amiga que iria me ajudar não apareceu. Sim. Aí eu fui, acabei sendo classificada, fui pra final desse concurso. Aí eu tentei me preparar um pouco melhor, mas ainda não achava. Hoje, eu vendo, falo, gente, isso não era nada bom. Ninguém te dirigiu, ninguém... Nada, Nem- não nem tinha na essa coreografia, pessoa. nem não. na- Mas você via, por exemplo, na época tinha videoclipe, né? Você via a cantora para poder imaginar Eu como não é que ela... conseguia assistir videoclipe nessa época, gente. Era muito complicado. Pra você ter ideia, as músicas que eu levava, né, pro barzinho onde eu participei desse concurso, eu gravava em fita cassete, eu ligava pra rádio. Primeiro, né, eu tava lá na baladinha, tentava descobrir o nome da música. Aí descobri o nome da música, no dia seguinte ligava pra rádio o dia inteiro até eles tocarem a música. Pra mim poder gravar e levar pra mim poder participar. Caramba. Tanto é que uma música da Whitney Houston, todas as vezes que ele passa... It's not right, but it's okay. Por ela ser comprida, no meio da música sempre vinha a propaganda da rádio. Então eu nunca consegui dublar essa música. Mas dublava, você podia dublar Mas aí vinha a propaganda. dublava a propaganda também. Vinha a Isso que é propaganda da licença de rádio. cassete. Aí eu falei, gente, nunca Ia que eu vou fazer conseguir. propaganda da rádio de graça também não vale. Sabe? E era uma música que eu queria muito dublar na época, mas não tinha como. Porque todas as vezes que eles passavam na rádio, no meio da música vinha a propaganda. Rádio é o da caceta. Tipo, alguma coisa assim. Aí, dentro desse concurso, eu fui pra final, tal, fiz, né, uma preparação melhorzinha, mas eu ainda não achava bom. Mas eu acabei ficando em terceiro lugar, ganhei meu troféuzinho e tal. Falei, pronto, acho que é isso. Aí começaram a surgir os convites. Aí participei de um outro concurso, mas aí não consegui... Não que eu não tenha passado pra final, mas no dia da final, eu não saía de casa, não conseguia. Passava mal, alguma coisa acontecia... Aí outro concurso, a mesma coisa. Eu falei, gente, alguma coisa errada. Que é isso? Aí passaram-se, tipo, uns 2 anos. Eu só ia pro início de concurso, mas não conseguia fazer até a final e tudo mais. Eu conheci um cara que me convidou para trabalhar com ele nas festas héteros.
Ele precisava de uma drag queen nas festas para héteros. Aí eu fiquei 2 anos direto trabalhando com ele. Então eu Foi complicado isso? Não complicado, era até um pouco mais tranquilo do que trabalhar com o público LGBT. O público LGBT cobrava muito, né? A roupa tinha que ser muito boa, a maquiagem era muito exigente, muito. Que coisa, e o público hétero não, tava ali, fazia uma gracinha, tava ótimo para eles. Então, Mas aí você fazia o que especificamente? Você falou que você foi hostess? Isso, eu trabalhava como hostess, nem fazia uma apresentação de alguma dublagem de alguma música e tal. A gente tem que explicar pra galera o que é hostess. Sim, hostess é aquela mina ou cara que fica ali na entrada da festa recepcionando os convidados. Dando uma filtrada também. Exato, normalmente está com uma lista de convidados VIPs e tal. Tem alguns locais que você escolhe mesmo as pessoas que vão entrar na frente. Eu não sou dessas, eu deixo todo mundo legal, entrar. porque eu sempre tive uma coisa assim, vou ser barrado, a hostess vai me mandar embora, vai dizer que eu não vou poder entrar, alguma coisa assim. Eu só barro se não tiver documento. Né? Não tem documento, é barrado. Quer dizer, quando a festa for tua, a gente pode ir. Pode ir tranquilo. Maravilha. As minhas hostess também não barram ninguém. E se eu estiver trabalhando também, eu não barro ninguém. Eu sou bem tranquila quanto a isso. Oba. E foi nessa brincadeira, eu fiquei esses 2 anos com esse cara trabalhando em festas héteros. Então meio que me deu uma força maior também para quando eu voltei pro público LGBT. Aí já tinha mais umas meninas, já estavam trabalhando já como drag. Aí passaram a me maquiar, as roupas estavam melhorzinhas e tal. Aí eu fui crescendo, já foi melhorando a produção. Aí foi crescendo. Aí eu fiz um trabalho para a PUC, de fotografia, que era um livro que umas meninas faziam jornalismo, elas iam escrever sobre, era a noite das drag queens, algo assim parecido, e convidaram 3 drags para participar, tanto do ensaio quanto para contar umas histórias para irem para o livro. Acabou que eu não participei do livro, só fui mesmo para as fotos, eu e uma amiga lá de BH. E com essas fotos eu tive o meu primeiro material fotográfico que eu pudesse utilizar para buscar por outras casas em Belo Horizonte para poder me apresentar. Foi quando eu levei para Josefine, que na época, não, já era Josefine, porque antes de ser Josefine se chamava Excess, que era uma das melhores casas de Belo Horizonte. Né? Tanto para o público hétero, porque ela funcionava também para o público hétero, quanto para o público LGBT. Do querido Marcelo Marint, que era o produtor e tal, o dono da casa, e ele fazia festas incríveis. Aí eu levei minhas fotos lá para eles. Eles adoraram as fotos, só perguntaram, você tem essa roupa? Que era um macacão de zebrinha. Aí eu falei, tenho. Aí ele, então, se você vier com essa roupa, você pode fazer hoje mesmo. A melhor casa de BH. Eita. Aí eu falei, como assim hoje? Ele falou, não, hoje mesmo você já pode vir. Você tem essa roupa? Porque combinava com o cenário que eles estavam tendo lá, combinava com o meu nome, porque era um cenário selvagem e tal, era como se fosse uma selva. Aí eu falei, ótimo, eu não tinha dinheiro de passagem para ir até a minha casa, buscar minhas roupas e voltar. Você tinha mesmo a roupa de zebrinha? Tinha. Eu ainda... Tinha roupa. Como é que você tinha mas uma roupa de zebrinha? Longe. Por que você tinha uma roupa de zebrinha? Porque era um macacão que eu havia já usado para fazer um outro show. Então, na foto... Já estava lá no teu acervo. Já estava lá em casa e tudo. Porém, estava na casa da minha mãe. E isso, eu estava, tipo, uns 6 bairros distantes do bairro da minha mãe, que era onde era essa boate, que era mais próximo ao centro de BH. E eu só tinha uma passagem, ou seja, eu só conseguiria ir até a casa da minha mãe e saberia que se eu pedisse para ela, falar, mãe, me dá um dinheiro que eu vou voltar para o centro, que eu vou fazer show em boate, ela não iria me dar. Sim. Aí vai eu, baixei lá na casa da minha mãe, peguei minha roupa, arrumei um dinheiro, não lembro como, voltei, fui para casa do meu amigo, me arrumei toda e ainda tinha isso. Aonde eu ia, eu tinha uma gangue que ia junto. Ou seja, todo o cachê que eu ganhava ficava ali. Era distribuído. Era distribuído. Você tinha a sua entourage, o seu secto. Aí eu e a minha turminha, aí subimos a pé, não era muito distante da boate, mas eu toda arrumada, todo mundo, subimos a pé, chegamos, entramos, foi meu primeiro show.
nessa boate, que era uma das melhores lá em Belo Horizonte, que ela acabou. E a partir daí eu comecei a trabalhar muito com esse pessoal. Aí foi quando o pessoal começou a me conhecer mesmo. Aí foi, né, que dizem, quando você cria seu nome. Então, dentro da cena drag de Belo Horizonte, eu criei o meu nome, mais ou menos, foi dentro dessa boate. Foi dentro da Josefine. Aí, dentro disso, eu fiz diversos outros trabalhos, né, como drag queen. Então, eu participava de outras festas de 15 anos, festas de casamento, tudo quanto é tipo de festa. Eles queriam uma drag queen, aí eu estava ali disponível e ia trabalhar. Então, esse foi meu primeiro contato com o palco. Naomi Savage fez seu nome em BH. Em BH, como drag queen. Primeiro, né? É. E o lance que você estava falando de designer gráfico também era lá, que era o meu trabalho antes de drag, né? Durante o dia eu era designer gráfico, à noite drag queen. Que bacana. Sim. Que bacana. Aí, pô, então, você vem pro Rio. Venho pro Rio, dou início à minha transição. Continuou fazendo drag aqui no Rio? Cheguei a fazer uma apresentação a convite do André, da festa Pajubá. Aí eu fiz uma apresentação para eles nessa festa. Na época, eu ainda trabalhava na rua. E em 2016, eu tive a sorte, não sei, sorte, não tem nome para descrever isso. Eu conheci a Casa NEM. A Casa NEM, que é na Tijuca, não é isso? Não, hoje nós estamos em Copacabana. Mas já foi na Tijuca? Não. Ah. Ela era na Lapa, na rua Moraes e Vale. E agora está numa uma casa de acolhimento. Isso, para pessoas trans e hoje para LGBTI em geral, né? E estamos lá em Copacabana, na Dias da Rocha. Aí eu tive esse prazer incrível de entrar para a Casa NEM, que foi que mudou completamente minha vida. A Casa NEM me mostrou que eu não precisava, que a minha vida não terminava na prostituição. Né, que eu tinha um mundo de coisas que eu poderia experimentar, e foi quando surgiu o convite para trabalhar no teatro como assistente de produção. Através do nosso Rafuda. Não através da Rafuda, por causa da peça que a Rafuda escreveu. Sim. O coletivo Ponto Zero teve, né, essa ideia de convidar uma pessoa, e eu acabei sendo a pessoa convidada a participar nessa peça. Você teve algum curso, alguma coisa, não? Antes dessa peça, não. Eu tive depois. Foi no osso mesmo, assim. Aí você fez um curso depois? Aí depois eu fiz um curso. De produção? De produção. Aonde? Na sede da CIAS, com Douglas Rezende. Que maravilha. Que é da produtora Pé de Vento. Certo. Que maravilha. Sede da CIAS sempre marcando presença. Cara, a sede da CIAS, assim, me abraçou de tal maneira que eu não quero largar eles nunca mais. Eu quero trabalhar com eles para sempre. Porque o pessoal é muito bacana, muito bacana. 50 edições do Festival Transarte. Por favor, todos na sede da CIAS. Mas e depois? E aí, continua. Como é que você pegou uma outra peça? Aí entrei na LTDA. Aline Moran. Dentro de LTDA, o Orlando Caldeira era quem fechava a peça. Um belo dia, Orlando teve a ideia de mudar esse final. Ele achava que estava faltando e me colocou para fechar a peça. Te colocou em cena? Em cena. Como drag? Não, como drag não. Eu, Naomi, falando sobre mortalidade de pessoas trans e tal, das dificuldades das pessoas trans. Porque como estávamos falando sobre fake news, então era a cena dele, né, o final, era onde ele falava das mortes de pessoas negras e tal, que não são fake news, né, que isso está acontecendo todos os dias. E ele achou que estava faltando algo. Ele poderia falar sobre, né, homens gays e tal, mas ele ainda falou, cara, a gente tem uma mina trans trabalhando com a gente aqui. Vamos pôr ela. Claro. Põe ela lá, ela se vê. Muito fácil falar, né? Põe a Naomi. A gente já está no tema, a representatividade passa por aí. A peça era de quinta a domingo. O Orlando me chega na quinta-feira atrasado, eu já pronta, porque eu, né, tinha toda uma roupa, porque eu fazia hostess também na peça e tal. Hostess não sai da minha vida. Onde puder ser hostess, eu vou ser. Eu já pronto, o Orlando me pega e fala, Naomi, vem aqui que eu tenho uma ideia tal, vou te colocar na peça. Eu falei, você ficou louco? Me colocar na peça? Na hora da peça? Na hora, ele já chegou atrasado. Ele não te avisou, amanhã... Não, foi no dia. Assim, a seco. No dia, ele não, você só vai falar... Sem ensaiar? Sem ensaiar, não, ensaiei com ele lá no hall. 5 minutinhos, meia horinha? Não, 5 minutos, não tinha meia hora. Meia hora é muito, né? Meia hora é muito, ensaiar meia hora. A peça já ia começar nessas meia hora.
Aí tal, ele, não, você só vai falar disso, tal. Fala aí. Eu falei, Orlando, então calma aí. Eu acho que eu peguei um textinho que eu tinha de uma outra mina, que eu gostei da forma como ela falou. Eu falei, olha, tem isso aqui, vê se encaixa. Ele, não, bacana, é isso. Aí eu li lá pra ele, falei, então, né, as travestis, tal, o tempo de vida de 35 anos, nananana. A peça começou, eu entrava somente no final. Então, até o final da peça, tava eu ali com o meu celular lendo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Gente. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Até que chegar a hora de eu entrar, e eu era anunciada ainda por cima. As luzes acendiam e o Orlando me chamava ao palco. Muito amigo. Então, assim, já começou aí. As luzes acenderam, eu assustei, falei, é agora. Aí ele falou, por favor, Naomi. Então, quando eu começava a descer a escada, o público todo já estava me olhando. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Aí chegava no palco, eu segurei a mão do Orlando, apertei muito. Quebrou todos os metatarsos. Todos os dedinhos dele. Apertei muito, dei meu texto, tremendo. Agradeci, né, que acabou a peça e tal. Já saí louca pro camarim, assim. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não fiz isso e tal. Aí foi um sucesso, todo mundo gostou. Aí a Débora já virou, Naomi, acrescenta mais coisas, vai mudando o texto todo dia. Eu falei, Débora, como que é isso? Que maravilha. Aí essa foi a primeira vez. Aí numa dessas apresentações, a Aline Mohamed, que é a produtora, por quem eu trabalho hoje, me viu, tanto fazendo a produção, como quanto no em palco cena também. e tal. Começou a me namorar ali e tudo mais. Em 2018, a gente se encontrou novamente, a gente se esbarrou lá no Laurinda. Eu estava numa reunião. Cultural Laurinda Cultural Santos Lobo, lá em Santa Teresa. Isso, exatamente. Eu estava lá para uma reunião do Festival Transarte e ela estava para uma reunião do Ovárias, que é um outro trabalho que ela faz também. O que é o Ovárias? É um... Alguém falou. É tipo um foi o festival. Thiago. Não foi o Thiago Teófilo, quando esteve aqui? Sim, porque ele trabalhou no Laurinda Santos no Lobo. Laurinda Santos Lobo. Exatamente. Já tivemos aqui um convidado que falou dessa... Do Ovárias. É. Tá. Aí a gente se encontrou lá por acaso, aguardando dar o horário das nossas reuniões. Aí ela foi e trocou essa ideia comigo, porque ela viu que eu estava, né, na produção do Transarte. Ela, menina, já tô te namorando já tem um tempo e tal, queria chamar você para trabalhar comigo, porque eu tô indo para São Paulo, papapá. Pegou meu telefone, passou um tempo, ela me convidou para trabalhar na peça A Última Cápsula, que era com a Raquel. Gente, mais uma vez, desculpa, sobrenomes não são... Não tem problema. Não tem problema, Naomi. Nem eu lembro o meu sobrenome. E era com a Raquel e com a Ana. E nós estreamos lá no Sesc Tijuca, né? Aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Aline. Mas Cápsulas. A Última Cápsula. A Última Cápsula. Mas antes... sobre o quê? Sobre o que falava essa peça? Era uma mulher que viajava no tempo. Olha. E tal, e meio que, como eram duas, né? Elas se encontravam. Era uma fazia a do futuro e a outra do presente. Eita. E tal, aí elas, né, trocavam uma ideia ali e falavam, não mudou muita coisa não, continua... Era bem bacana a Mas peça. só para eu entender, você estava fazendo produção Produção. Mas antes dessa peça, porque eu acabei esquecendo, eu também fiz a produção de Júlia e Júlia, que também era dirigida por Débora Lan. Aí a Débora me convidou para ir fazer essa produção, porém eu não consegui ficar até o final, porque eu estava trabalhando no Queer Museu, lá dentro do Parque Lage. Eu fazia parte do educativo do Queer Museu. Aí começou a ficar muito puxado, teatro e Queer Museu começou a estender o horário, né? A procura estava aumentando, então eles começaram a estender o horário, então eu não conseguia chegar na peça a tempo. E eu era uma das principais ali dentro do educativo, então não tinha nem como evitar isso. Aí depois da Júlia e Júlia, que eu fui para a Última Cápsula, a convite de Aline Mohamed. E tô até agora a convite de Aline Mohamed, que eu saí a Última Cápsula e fui para Eu Moby Dick. Sim. Que foi no Oi Futuro. Sim. Você fez como atriz? Não. Você nem entrou no palco Nem entrei 5 no palco. minutos antes, não teve nada disso não, né? Não. Ufa. O povo me confunde com a Noemi Oliveira, mas não sou eu. É a Noemi, que é a atriz. Aí a direção era do Renato Rocha e o texto do Pedro Kozlowski. Kozlowski, Esse. Tá vendo? Isso. Quase que eu não esqueço o sobrenome dele.
E tinha a Elze Ecardi. Isso, maravilhosa. Kelsey. Maravilhosa. Márcio Vitor e o Gabriel Salaberti. Olha só. Certo. Vem cá, nessa área de produção, como é que você vê a presença de pessoas trans no cenário? Você teve algum tipo de problema, ou dificuldade, ou preconceito, quando você se apresentava como uma produtora de uma peça, assim? Na apresentação, como produtora, não. Eu tive um pequeno problema, que foi na última cápsula, que foi com um dos funcionários do Sesc. Mas que foi rapidamente corrigido, sabe? Ele próprio veio até a mim, pediu desculpa. É muito da questão do uso do pronome, né? Sim. De tratar sempre no masculino, sabendo que se trata de uma mulher. Sim. Né? Porque muita gente ainda, não digo dificuldade, mas ainda fica nessa onda, sabe? Existem séculos atrás de toneladas de preconceito sobre nossas cabeças. E tem hora que você entende, sabe? Que a pessoa não fez por maldade, mas tem hora também que você vê que a pessoa está ali insistindo e ela quer de forma... não te prejudicar, mas ela é uma ofensa, acaba sendo, Sim, sabe? não te reconhecendo Exato, como você é. Então eu tive esse problema lá no Sesc Tijuca, mas foi rapidamente corrigido e tal. Adorei a atitude que a pessoa teve. Sim. Ela mesma veio até a mim, Bacana. me procurou, se desculpou. Quer dizer, na verdade, essa pessoa cresceu um pouco. Exato. Né? Ela se transformou. Exatamente. Né? Houve uma transformação nela. O que eu acho que... eu sinto falta de ver outras pessoas trans trabalhando. Ainda está Pois é. muito pouca gente Eu conheço sendo inserida. uma menina Só? que também está envolvida com teatro. E ela até faz mais coisas do que eu, porque ela entende de iluminação e tudo, que é a Bianca Luvic. Mas não conheço outras meninas que estão envolvidas no teatro, assim. Meninas Na trans. parte de produção. Na parte de produção. Como atrizes, Como fazendo atriz, eu espetáculos conheço a mais. algumas. São poucas também as que eu conheço. Poucas. Né? Agora, hoje eu trabalho com a Gabriela Lohan, que é uma mina trans e tal, fez Malhação, foi a primeira mina trans a participar de Malhação, e está comigo na peça Iabá, mas também são poucas, né, minas trans que estão à frente como atriz e dentro da produção principalmente, sabe? Sim. Eu não conheço meninas, tirando a Bianca. A gente né? já fez, quer dizer, o Gonzalez também, nós somos atores, né? Mas fizemos algumas produções, passamos de poucas produções. Eu acho que o trabalho do produtor é uma coisa que tem um valor gigantesco. Primeiro que, assim, em via de regra, nós atores, né, a gente tem... Né, não, vai ter que participar da produção. A gente fica assim, porque eu acho, para mim, uma coisa assim muito árida para mim fazer uma produção. Já fiz eu não sei fazer produção. Eu não sei fazer, já fiz curso de produção e ainda é uma coisa assim extremamente árida para mim. Para você, o que é, mais ou menos, assim, rapidamente, o que é o trabalho da produção, do produtor? Assim, em linhas gerais. Eu acho que vai desde a capacitação de recursos, né, para que a peça aconteça. Nem sempre, né, precisa dessa grana, precisa viabilizar para que a peça aconteça. E nem sempre é através de editais, nem sempre tem um apoio financeiro. Então, eu acho que o papel do produtor fica muito dentro disso, de como colocar essa viabilizar. peça... Exato, de como fazer com que essa peça aconteça. Né? Porque aí você pensa em questão de cenário... Aí, às vezes, você não vai montar o cenário, mas você tem que pensar como conseguir, né, mandar esse material para a madeira, a tinta, o tecido. Exatamente. Catar permuta. E vamos precisávamos de um capacete, minha última cápsula. Que tipo de capacete? Um capacete de astronauta. Não é um capacete de moto? Não era um capacete, era um capacete de astronauta. Procuramos em lojas de fantasia e tudo, não era o que a gente queria. Aí vamos atrás, consegui um capacete de moto, mandamos para a menina, ela transformou em um capacete de astronauta. Sim. Então, acho que é muito disso do produtor, né? Além dele pensar... E a parte burocrática? É a mais chata. Eu confesso que, particularmente... O Transarte, eu não mexo com a parte burocrática. Eu tenho outras pessoas fazendo isso porque eu falo, cara, não dou conta.
É muita coisinha, documentação, tem que escrever texto. Eu sou de agir, de correr atrás. Você cuida mais da parte executiva, você vai resolver. Exato. Sei. Eu sou essa pessoa. Agora, sentar ali e ficar escrevendo, pedindo as coisas, já não é tanto comigo. Eu às vezes falo para meus colegas assim, produzir é um eterno resolver problemas. Exato. É bem isso. Não, e é curioso, né? Porque muitas coisas as pessoas veem num espetáculo e não sabem o trabalho que deu para aquele capacete estar no cabeça da Não só o trabalho para estar vendo esse capacete, o cenário, a coisa à luz, como essa coisa também burocrática que é muito pesada. Sim. Isso é muito árido. Você deve ter lido alguns editais. Sim, tem uns editais que para ler você tem que fazer um retiro espiritual, entendeu? Você tem que vir pro LRS2, expulsar todo mundo, ficar sozinho que não escutar o mundo. Sim. É uma loucura. E eu não tenho uma vida organizada. Para me sentar e ler é a coisa mais difícil. Sabe? Eu não consigo. E-mail, eu leio o primeiro ali. Gente, não manda pra... Porque não dá, é complicado. Aí galera que for trabalhar com produção com a Naomi, já sabe, textos curtos. Tá? Por favor. Textos curtinhos, e-mail com 2 linhas e tal. Essa é uma dica importante. Agora eu tô com uma equipe com Transarte bem bacana mesmo. E tal, tem a Dani. Pois é, vamos você está falando do Transarte. Vamos falar do Transarte. Conta o que é o Transarte. Como começou? Começou em 2018, não foi isso? Não, o Transarte é desde 2016. 2016. Mas o que é o Você está desde o início? Não, como produtora, não. Tá, então vamos lá. Vamos lá. O que é o Transarte? O Transarte é um festival, hoje, feito por pessoas trans, para que outras pessoas trans possam mostrar os seus trabalhos. Seja ele música, filmes, peça de teatro, exatamente, fotos, tudo que for do audiovisual. É o momento dessas pessoas. Manifestações artísticas em geral. Escultura também, poesia, dança, tudo que fosse voltado a isso. Porém, o protagonismo é das pessoas trans. O Transarte surgiu em 2016, criado pela companhia Pé de Vento, que é do Douglas. O nome é ótimo, cara. Sim, o nome é maravilhoso. Que é do Douglas Rezende, tem a Carolina Caju. Eles tinham a equipe deles. Foi um evento incrível que eles criaram. Foi na sede das Cias também? Não, o primeiro não. O primeiro foi no Caluste. Sim. A primeira edição. Caluste Gubê, que é no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Sim, ele pede a cidade do samba e tal. Isso. Aí, a ideia do Transarte era para quê? Eles tinham um grupo de pessoas trans que faziam teatro. Mas essas pessoas não tinham oportunidade de estarem se apresentando em muitos locais. Então criou-se um festival para que essas pessoas pudessem estar apresentando seus trabalhos ali dentro. E isso fez com que outras pessoas trans também mostrassem os seus trabalhos. Né? Aí teve a primeira edição em 2016, no Caluste. Aí, em 2017, eles ganharam o edital da Funarte, foram para Belo Horizonte, ficaram quase um mês lá em Belo Horizonte. Você foi? Ainda não estava por dentro, não estava. Mas passei indicações de pessoas lá de Belo Horizonte que eles precisavam, porque eles sabiam que eu era de Belo Horizonte. Então, indiquei algumas pessoas e tal. Em 2018, ainda em 2017, lá em Belo Horizonte, eles tiveram um questionamento do porquê não ter pessoas trans trabalhando. Estavam só se apresentando. Só se apresentando. Sei. Mas não tinha pessoas trans trabalhando. Em toda a cadeia produtiva, né, defendendo a inserção de pessoas trans em toda a cadeia produtiva. Exatamente. Aí eles tiveram esse questionamento em Belo Horizonte, voltaram para o Rio, ficaram com isso na cabeça, sentaram entre eles, né, tentaram entender. Porém, eu confesso eles não queriam mais trabalhar com Transarte, devido a problemas pessoais entre o grupo que eles tinham. Então, eles iriam abrir mão do Transarte. Porém, eles já haviam ganhado 2 editais, que foi o Oi Pontes e o Fundo Elas. Aí, o que eles fizeram? Convidaram eu e Kita Pinheiro para trabalhar como produtoras dentro do festival. Então, eles meio que nos ensinaram tudo da produção pro Festival Transarte, né? Passaram tudo para nós. Falou, gente, é isso aqui e tal, a gente não vai pôr a mão em nada, tudo vai ser decidido por vocês. Então, em 2018, o Transarte teve a primeira edição direcionada por pessoas trans.
E já com pessoas trans trabalhando em todas as áreas. Em todas as áreas, porque Certo. aí foi aonde eu tava na produção, falei, não, então agora é minha hora, né? Opa. Agora eu vou chamar Opa. meu Todas povo. as amigas, Agora, claro. coloquei Agora eu tô todo no meu mundo. território. Agora é meu isso agora- aqui. Então, todo mundo que trabalhou era pessoa trans. A DJ era trans, fotógrafos era trans, quem trabalhou no bar era trans, no caixa era trans, na limpeza era trans, todo mundo era trans. Então a gente conseguiu, em 2018, a gente teve 88% da equipe trans. Deixa eu te perguntar assim, era fácil achar essas pessoas? Por exemplo, você falou Isso. sobre quem trabalhava na limpeza, fotógrafos e tal. Eram pessoas que estavam ali meio escondidas, com pouca oportunidade de trabalho? Como é que é isso? Eram pessoas que meio, não digo escondidas, porque elas já estavam mostrando os seus trabalhos. Porém, elas Mas não tinham o isoladamente. protagonismo. Sei. Sabe? Ou elas sempre estavam trabalhando para outras pessoas como assistentes, ou o trabalho delas ainda não estava sendo tão reconhecido como deveria ser. Até mesmo para quem colocava suas artes, sabe? Tinha muitas artes muito bacanas e tudo, mas que o pessoal não conseguia exibir em outro espaço. Não tinha visibilidade. Exato, sabe? A pessoa tem festival um também tem esse trabalho, objetivo. não consegue pôr sua arte dentro do Elliot Sica, por exemplo. Entendeu? Mas é um trabalho bem maneiro, bem bacana, mas ela não tinha, sabe, como tá passando seu trabalho para outros locais. Havia, assim, um certo preconceito na curadoria de uma exposição? Acredito de um que festival. sim, exatamente. Que coisa. Sabe? Então, assim, o pessoal mesmo de trabalho, que estava participando, muito era isso, Sim. né, de não ter as oportunidades. Eles estavam ali, são profissionais, sabem fazer os seus trabalhos, mas não encontravam oportunidades. E os locais que ofereciam oportunidades nem sempre tratava como deveria ser tratado. Sempre vinha uma transfobia embutida em alguma uma brincadeirinha, sabe? Às vezes nem mesmo respeitava o gênero das pessoas. Eu tive conhecidos que conseguiram empregos na hora da contratação, perfeito. Não, a gente entende que você é trans, beleza. Era só começar o trabalho que tudo isso mudava. Aí vinham, tratavam com o pronome errado, não respeitava o gênero da pessoa. Sim. Então, tudo isso faz com que fique difícil, né? Você conseguir trabalhar com o que você realmente quer. Né? E o Transarte é exatamente isso. As pessoas, eu brinco, falo, gente, o Transarte não é meu. O Transarte é de todo mundo que participa dele. Então, seja você a faxineira, o DJ, sabe? Todos nós que estamos participando, eu só tomo frente, eu estou ali correndo atrás da grana para poder produzir o festival. Você começou no Transarte em 2018. Em 2018, como coordenadora de produção. E agora, em 2019, foi Em 2019, eu me tornei a diretora-geral do a Transarte. diretora-geral do Transarte. Eu estive como lá, é que- fui ver Cidadela, foi um evento... acho que foi a estreia do festival. Foi a estreia. Foi com a peça. Foi com a peça do Raposo. Cidadela, Foi lindo. sim. Foi lindo, foi um evento lindo, maravilhoso. E como é que foi a reação, assim, da sociedade ao Transarte? Como é que... Porque não era só para um público, porque acho que a intenção também não é só para um público Não é só para um trans, público, exato. né? O Como é que foi? protagonismo é trans, mas é um festival que é para todo mundo. Né? Porque exatamente... Não são as pessoas trans que têm que aprender determinadas coisas. Sabe? Exatamente. Exatamente. É o público em geral. em geral. Si, É, que não vai tem ficar que ir fazendo lá. de trans para trans. Exato. Não tem muito sentido, Não é né? isso. O Transarte não é isso. Então é para essas pessoas conhecerem os nossos trabalhos, verem e falar, porra, tem um artista ali muito foda, poderia, né? Eu sou dono de galeria, vou levar para minha galeria. Artista, cara. Entendeu? E é uma pessoa trans que antes ela nem deveria saber que essa pessoa trans era um artista foda e tal, mas o Transarte é para isso, é uma vitrine para as pessoas trans, para que outras pessoas venham e conheçam os nossos trabalhos. Olha, a aceitação em 2018 foi incrível. Nós fizemos lá no Despina, na Rua do Senado, em frente ao estacionamento. Galera, fica e tal. ligada aí, estamos dando dica aí de espaços. Sim, eu sei que novos, embaixo também incríveis. é de pintura, de artistas plásticos e tal, que tem vários quadros, várias Grafites, pinturas lá. E em cima eles trabalham com outras coisas. Aí tem oficinas e tal, aí nós alugamos lá para fazer, em 2018. Em 2019, eu já estava trabalhando, né, dentro da sede da CIAS, e passou-se um tempo, eu não conseguia editar, estava sem grana. Eu falei, cara, não quero deixar de fazer o festival esse ano. Eles, não, me faz aqui,
Sentamos, conversamos, mandei o projeto, eles adoraram, porque era algo que ainda não havia tido lá dentro da sede, né? Um festival trans dentro da sede da CIAS, não tinha acontecido. Então, era importante para mim e era interessante para eles. Aí fizemos lá, foram 3 dias maravilhosos, e tivemos peças teatrais, exibição de filmes muito importantes, que foi o filme da Indianara, que é a idealizadora da Casa NEM, e é um filme que foi super premiado, tal, foi para Cannes e tudo mais. E tem o outro filme bem importante que a gente teve, que foi o da Linda Quebrada, que é o Bicha Travesti, que é um filme que até hoje ainda está aí ganhando vários prêmios. E também tinha sido lançado somente fora do Brasil. Sim. E depois que veio para cá. Eu acho que a gente teve ele no Transarte 1 semana depois da estreia dele no Brasil. Que bacana. E 2020? 2020. Acabamos de fechar 2 editais, estamos aí aguardando resposta e tudo, porque a gente, né, é difícil fazer um festival sem grana. Ano passado eu trabalhei muito. Sim. O que nos ajudou foi isso, porque eu pude contar com vários amigos, pessoas que trabalharam comigo em 2018 e já entraram para trabalhar em 2019 sabendo que não haveria grana. Consegui pagar todo mundo? Não. Não paguei o valor que eles deveriam receber. Sim. Mas todo mundo teve uma passagem, sim, uma alimentação, sabe? Deu para curtir bacana. Teve uma ajuda de custo legal. Não era o cachê que eu desejaria para eles, mas todo mundo já entrou sabendo disso, que não haveria grana, e a gente fez uma vaquinha virtual também para poder ajudar, porque tem coisas que não tem como não pagar. Né? Não tem esse anjo que vai chegar e tal. Milagre não existe. Mas conseguimos fazer o festival, foi incrível, e em 2019 a gente focou nas batalhas de Vogue, né, que estava vindo agora, desde o ano 2000. Desculpa, o que são batalhas de Vogue? Então, as batalhas de Vogue, elas iniciaram por volta dos anos 60, 70, nos Estados Unidos e tal, que por mulheres trans, negras e latinas, que é o quê? Elas se encontravam e faziam disputas de dança. Vocês conhecem a música Vogue de Madonna, onde os bailarinos que estão lá com ela, e tanto ela, eles fazem passos com a mão e tal, e vão dançando ao mesmo tempo, perna e tudo mais. O que você fez agora era meio parecido com Macarena. Tipo isso, mas sei. Era... Sei. Macarena, tá vendo? Chega a ser Macarena eu concordo. Não, é Macarena Vogue. da Madonna. Não é. Sei, certo. Então, porque foi por causa do clipe dela, tal, que estourou, mas não foi ela que lançou. Certo. Eram as minas trans, negras lá da periferia e tal, que lançaram essas Era um concurso de quem dançava melhor, de que tipo grupos? Isso, era tipo uma batalha mesmo, certo, de luta, porém através da dança. Sei. Que bacana. Sabe? E isso veio vindo, né, para agora, voltou a se falar muito por causa de uma série chamada Pose. Aí eu fiz baseado nisso, então teve batalha de Vogue no último dia do Transarte com uma festa. Então, assim, foi incrível, porque teve a batalha, teve a festa. Tudo lá na sede da CIAS. Tudo na sede da CIAS. Espaço maravilhoso. E quem que escolhe quem ganhou? É o público ou Os tem um jurados, júri? Tem jurado. Tem um júri. Que são eleitos, são constituídos júri. ali na hora, né? Ou ali na hora, ou já são convidados também. Então, para esse, a gente deu preferência, né, pro tipo Indianara, pessoas mais da cena trans mesmo. Sim. Porque muito vem se falando, né, da cena Vogue, mas eles não estão colocando as pessoas trans como as pioneiras. Entendeu? Sim. Não estão dando o devido reconhecimento. Exatamente. Parece que eles meio que esquecem. Falam, não foram vocês que criaram isso. Isso vem bem antes de vocês começarem a fazer. São as pessoas trans, negras e latinas que começaram esse movimento. Então, vai falar de Vogue, vai fazer alguma coisa parecida, dê o crédito para essas pessoas, sabe? Procure entender melhor. É o mesmo lance, é quando vão se falar de pessoas trans. A pessoa não é trans e quer sair por aí falando sobre o mundo trans. Falando, não. Sabe? Senta com uma primeiro, conversa. E dá voz a ela. E dá voz a ela. O Transarte desse ano é exatamente sobre isso. O de 2020. O de 2020. Sim. Nós já convidamos... tem um epíteto, Não, nem tudo ainda. Calma, gente. Não posso falar Cara, tudo. A gente está no início do ano, mas ainda é no sobre primeiro isso. semestre. Tá bom. Depreciando exatamente. É para deixar um
um suspensezinho aí. Porque, né, o primeiro que eu participei na produção eram corpos que falam, ou seja, os nossos corpos são vistos por todo mundo, mas não há o respeito. Então, eu pensei nisso. O segundo, que foi a cultura ball, né, do Vogue, porque eu acho que a gente ainda vai bater muito em cima disso, porque as pessoas esqueceram quem foi que iniciou tudo isso, né, que foram as pessoas trans que estavam envolvidas, e você não vê pessoas trans, tantas pessoas trans dentro da cena ball hoje. Hoje no Rio, a Casa NEM, que é a Ilê NEM, é a 7ª casa de Vogue aqui no Rio. E das outras 6, você não vê um número grande de pessoas trans envolvidas. Sabe, eu acho que deve ter 3, 4 pessoas trans. A Ilê NEM não, a Ilê NEM já é quase toda formada por pessoas trans. Sabe, mas é a 7ª casa criada aqui no Rio. Vai multiplicar. O que a gente quer exatamente isso, sabe? Que a gente volte a ser o centro das atenções dentro dessa cena, porque foi criado por pessoas trans. Então não faz sentido que outras pessoas se apoderem disso. E o Transarte que eu estava falando, para esse ano é isso. Nós vamos dar voz para essas pessoas. Tem uma frase na peça que eu estou trabalhando agora, que é Iabá, Mulheres Negras, que é dito por Dona Dija, que eu amo de paixão assim, que é nada sobre nós sem nós. Que nada é o que eu tenho levado muito para mim nos meus dias de hoje. Porque as pessoas querem falar sobre trans e tudo, mas nós não estamos presentes. Seria um belo minhoca na cabeça. Sabe? Nada nós não sobre estamos, nós. A gente não participa. Como é que pode? Sabe? Então eu falei, não. O pessoal de faculdade nos procura, quer fazer um trabalho. Tá, a gente vai ali, fala com eles. E o resultado? Sim. A gente nem fica sabendo do que resultou. Ou é um TCC, é um trabalho de pesquisa. Lá na gaveta e então, eu tenho levado isso para mim. Você falou, quando eu li o currículo que você mandou, você falou da importância da Débora Lã nesse movimento. Você pode falar um pouquinho sobre... Porque, na época, né, a Débora foi uma das primeiras pessoas que teve essa sacada, que deu essa oportunidade. Que deu voz. Sabe, que me deu voz, exatamente. Que me deu trabalho, me deu visibilidade. Sabe, porque muito se fala disso. Vem participar de um filme e tal, você vai ter visibilidade. Falei, tá, mas e minhas contas a pagar? Oxa. Né? Eu tenho contas a pagar, eu tenho uma alimentação, eu tenho um transporte. Não adianta você querer, é o que eu falei, nada sobre nós sem nós. E o sem nós é exatamente isso. Né, as pessoas querem ter a pessoa trans ali, tal, fala questão de visibilidade, tá, mas e o pós? Sim. Como que eu volto para minha casa? Sabe, eu vou chegar e vou ter o que comer dentro de casa? Você parou para pensar nisso? Sabe? Então fica complicado. Aí o trabalho que a Débora fez, né, que ela veio fazendo comigo, foi exatamente esse. Eu estava ali, não havia grana para aquele trabalho acontecesse, mas eles se juntaram e falaram, não, de graça também ela não vai trabalhar. Vai ser baixo, que seja, mas vamos conversar com ela. Vamos dar uma Sentamos, dignidade. conversamos. Onde você mora? Eu morava na Lapa na época e a peça era no Eva Hertz. Eu podia ir a pé. Eu não tinha despesa com passagem. O horário que eu ia já era após o almoço. Então já não ia chegar lá, não ia ter essa despesa com o almoço. Eu poderia almoçar em casa. Então o cachê que eu recebi ajudava. Sim. Entendeu? Mas foi tudo sentado e conversado. Ela nunca passou pela cabeça dela, falou, não, vamos para uma mina trans aqui, a gente fala que é só pela visibilidade. Sim. Sabe? A gente não precisa mais de visibilidade. O mundo inteiro já sabe da nossa existência. Nós precisamos de respeito e emprego. Trabalho. Sabe? Aonde fala... Cara, e o que eu penso também é isso. Não tem que dar trabalho por ser uma pessoa trans. Tem que dar trabalho por ser uma pessoa apta a exercer aquela função. Exatamente. Competente para exercer aquela função. Exatamente. É uma pessoa trans? Ótimo. Bacana. Melhor ainda. Sabe? Porque é mais difícil para essas pessoas, para nós conseguirmos. Mas focar naquilo. Precisamos fazer algo e colocar uma pessoa trans. Não.
porque não vai haver o respeito. Sim. Eu queria fazer uma pergunta bem fora da... Não. Que a gente sempre... A gente se diverte muito fazendo esse programa, né? Então a gente fala muito de micos. Sim. Né? Nós já contamos alguns micos nossos. Você tem algum mico seu, assim? Tenho. Conta pra gente, assim, um. Cara, é até vergonhoso. Ai, então... eu tava nessa peça. Aí que tá bom, aí que é bom. Júlia e Júlia, igual eu falei, ao mesmo tempo eu tava no Queer Museu. Eu tava muito cansada. E eu tinha que aguardar pra mim entrar na peça, porque eu também entrava no final. Então teve um dia que eu sentei, encostei, eu não tinha costume de sentar pra ficar aguardando a minha entrada. Na coxia, você tava na coxia. Na coxia. Tá, coxia é aquele, a gente falou, aquele espaço fora do palco. E fala. Aí a atriz saía, né, a Júlia saía, e eu entrava logo em seguida. Aí nesse dia eu sentei, encostei na parede. Ar-condicionado, escurinho, não deu outra. Eu apaguei. Sim. Eu acordei com ela já saindo. Aí quando eu olhei assim, falei, meu Deus, agora é a minha vez. E eu fui correndo, até, né, entrei todo errado em cena. Aí parei, respirei, fiz o que eu tinha que fazer, saí, depois falei, menina, desculpa, porque, né, ela ainda voltava em cena depois da minha entrada. Falei, desculpa, eu tava muito cansada, e foi a primeira vez que eu sentei pra ficar esperando. Não deu nem um branquinho na peça, ficou aquele negócio, não acontece nada, alguns segundos ficou. Alguns segundos ficou, porque você sabe que alguns segundos em teatro é uma eternidade, eles né? perceberam que deu um erro, porque era muito rápido, ela saía e eu entrava. Sabe? Então, assim, ela passou pela cortina, eu já tinha que estar entrando. Ela passou pela cortina, passou o corredor, passou por mim. Aí que eu fui correr. Aí você acordou. Aí que eu acordei. Cá. Foi. Vem cá. Foi. Vem cá. Mas não, ainda bem que lembrou o texto. Sim, imagina se eu esqueço. Né? Já pessoas falam o texto que tá sonhando, né? Fala aqui. Nossa aí Senhora. Vai ser maior. E Quebrou? já desfilei com saltos quebrados. Inclusive, o último desfile que eu participei, foi pela visibilidade trans, no dia 29. O meu salto quebrou durante o desfile e eu continuei o desfile com o salto quebrado. Aí vai, aqui tá raso, aqui tá fundo, aqui tá raso, aqui tá fundo. Não, vai, pontinha do pé e manda ver. Isso é uma coisa comum em desfile, quebrar salto? Bem comum, bem comum. Que os saltos são tão finos. Nossa, parece uma agulha de injeção, cara. Em desfile é bem comum isso acontecer. Meu Deus, que coisa. Aí você tem que saber lidar com isso. E cair também é aquilo. Caiu, assume o tombo. Exatamente. Não adianta fugir muito. E você está em cena, você como atriz, você tem as suas perspectivas, seus desejos, ou medos, ou não, enfim? Cara, eu tô com 2 trabalhos aí agora pra frente que eu tô meio tensa. Porque vão ser trabalhos grandes. Aí isso tá me deixando nervosa. Sim. As poucas vezes, os outros você pode falar trabalhos... quais são os trabalhos? Um é a audição, né, para a peça do Jorge Lafon. Olha que maravilha. Sim. Que maravilha. Eu fui convidada a participar. De Jorge Lafon. Assim que a gente entrou na faculdade, ele estava... Pois é, eu fui convidada a participar da audição do Jorge Lafon. E a outra, eu ainda não sei muito sobre, nem nome, nem nada. É até chato falar isso, mas é o pessoal que fez Caranguejo Overdrive. Peça maravilhosa. Pois então, esse pessoal tá vindo aí com outro trabalho. Sim. E eles estão tentando me colocar para trabalhar com eles. A gente vai ter esse encontro ainda em cena. Então, provavelmente, você aceitando, você vai trabalhar com uma amigona nossa, Carolina Virguês. Premiadíssima, tal, já fez o programa com a gente aqui e foi nossa colega de Unirio também. Tu vai trabalhar com uma galera top. Assim, maravilhosa, gente bacana. Sabe, pô, tomara. Vai curtir pra caralho, cara. Tomara. Eles estão tentando ainda esse final de semana nos encontrar pra gente poder conversar melhor sobre. Eles já receberam meu material e tal. Mas então eu vou falar uma coisa pra você, Naomi. Galera que entra na porta desse salão tem sorte. Ah, que bom. Sempre acontece alguma coisa bacana, entendeu? Dá uma sorte esse LR2 aqui no nosso salão. Exatamente. Então, cara, ó, vai se dar bem pra caramba, cara. Vai ser legal, cara. Eu tô curiosíssimo pra ver esse trabalho do Jorge Lafon, cara. Até por ter conhecido esse colega dele. Ansiosa, né? Entendeu? Imagino você. Sim, a gente estava conversando antes. Foi postado a notinha. Eu saí Quem do vai trabalho. dirigir?
Não sei se a direção vai ser do Rodrigo França, mas ele está envolvido. França, sim. Provavelmente. Ele está envolvido. Tá ele e a Aline Mohamed que estão trabalhando nisso daí. Agora, se ele vai dirigir, já não sei. Se será ele. Provavelmente, que ele está com Tomara. algumas peças bacanas. Eu vou trabalhar com ele, começa agora em março, numa outra peça, que é a Capiroto. O objetivo de chamar o Rodrigo França aqui para conversar com a gente. O Boró é lindo. O Boró é incrível. Agora você tem que assistir Iabá também, que está incrível. Iabá, essa que vai estrear ainda, né? Estrear dia Nós 12 estamos de em março. fevereiro, vai estrear... 12 de março. Provavelmente, quando esse programa aqui for ao ar, já deve ter estreado. Já deve ter estreado. Provavelmente deve, né? Então... Mas qual fala, teatro? Qual Teatro você vai está falando? Você está falando... A do Rodrigo França, que começa agora em março, que é Capiroto. Capiroto. Isso, porém a estreia é em São Paulo. Sim. Em abril. E nessa você está na produção. Produção também. Tá. Eita, que Que bacana. Produção também. Pô, muito legal, bacana, Naomi, muito também. bom. Olha só, a gente está chegando aqui no final, Naomi. Cara, foi incrível falar com você. Muito cara. bom. Obrigado. Incrível. E como sempre, esclarecedor. A gente, Sim. a gente que é ignorante pra caramba, sai um pouco menos impressionante. ignorante ao final de cada programa. Muito bom. Esse programa pra gente está sendo um mestrado, né, cara? Muito legal. Um jardim de infância que a gente não sabe nada, né? Então, tá sendo assim uma coisa muito bacana, né? Deixa eu ver aqui o... Muito legal ter você aqui, uma honra. Obrigado. E a gente queria só assim, deixar assim, o microfone aberto. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer... Enfim, é contigo. Naomi Savage. Então, acho que é muito do que eu falei mesmo. Nós, pessoas trans, estamos aí, nós existimos. E o que a gente pede é isso, respeito e oportunidades. Né? E a frase que eu levo para mim, que é nada sobre nós sem nós. Sensacional. Muito Hoje, bacana. o Obscênicos de hoje teve 2 minhocas na cabeça. Acabamos de deixar um. Isso, e agora vamos para o outro. Agora vamos para o nosso minhoca na cabeça. Mais uma vez te agradecendo. Nada, eu que Agradecendo agradeço, demais aqui, viu? Orgulho demais ter você aqui. Obrigado por Nada. esse esclarecimento, essa dedicação que você tem. Obrigado pela sua história. Obrigado a você. Super bacana. Exato, pela maneira como é. você lida com a tua vida, com a produção de espetáculos, tudo, a seriedade. Como você com se que- coloca. muito bacana. legal. Muito bacana. bom. Obrigado. Só enriquecendo o nosso Obscênicos. Então, nós vamos agora para a vinheta do nosso Minhoca na Cabeça. Não é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideias para mudar. Essa é uma frase do Barão de Tararé. Eu sou o Gustavo Ottoni. Eu sou Antônio Gonzalez. Esse aqui foi o nosso Obscênicos, feito exatamente no LRS2. Aguarda a gente toda quinta-feira que a gente tem sempre uma novidade para você, tá? Beijo. Tchau!